Fala, torcedor vascaíno. O Serginho foi oficialmente anunciado pelo Criciúma. E Marcelo Santana, vamos trabalhar. Cadê os reforços? E o Vasco continua sem resposta do zagueiro Maurício Lemas do Atlético Mineiro. E o João Vitor criticou muito o Ramon Dias em uma entrevista. E Maicon e Verratti são dúvidas para o jogo de domingo contra o Criciúma. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o atacante Serginho. O jogador foi emprestado para o Criciúma. O Serginho ficou marcado ano passado pelo gol que ele fez no último jogo do Vasco, o gol da permanência do Vasco na Série A. E ele ficou marcado por esse gol, só que ele não teve tantas oportunidades do Vasco realmente, e quando teve, ele não conseguiu retribuir em campo o seu futebol. E aí o Vasco não colocou ele nos planos para esse ano. Realmente, cara, ele não jogou muitos jogos pelo Vasco, ele jogou muito poucos jogos, teve jogos que nem era relacionado, então ele estava fora dos planos, recebe um alto salário, querendo ou não, então ele estava pesando na folha salarial e não estava ajudando dentro de campo. E aí o Vasco decidiu emprestar o jogador para o Criciúma. Ele que não completou os 7 jogos pela regra ali da CBF, se o jogador completar 7 jogos, ele não pode atuar em nenhum clube na mesma divisão. Então ele foi emprestado pro Criciúma, que tá na Série A também, tá bom? Então desejo boa sorte pro Serginho. É um jogador que tava na barca de saída dos jogadores do Vasco. Eu vou colocar na tela já já pra vocês os jogadores que saíram, os jogadores que chegaram. Tá cada vez aumentando o número de saída de jogadores e de chegada não tá chegando ninguém. Então por isso eu falei, acorda Marcelo Santana, porque, cara, a gente precisa de reforços. E todo mundo sabe disso. E eles mesmos sabem lá na diretoria, porque tá saindo jogadores. Já saiu Praxedes, já saiu Zé Gabriel, já saiu Cleiton Silva e agora o Serginho. São 4 jogadores e chegaram poucos jogadores no Vasco. A gente precisa de contratações e todo mundo sabe disso, tá bom? Então, uma boa sorte pro Criciúma com o Serginho lá, obviamente. Tudo de bom para ele, porque ele foi o cara que fez o gol da permanência do Vasco na Série A ano passado. Vamos falar agora sobre o Marcelo Santana, cara. Eu falei isso aqui, o Nilson Colina colocou essa informação, trouxe essa informação pra gente. Menos de 3 semanas para o encerramento da janela de transferências do Vasco, ainda não contratou nem zagueiro nem ponta. Os alvos dados como prioritários pelo clube. Acorda Marcelo Santana, o Nilson Colina colocou ali. E eu concordo plenamente, tanto que coloquei na nossa página lá do Instagram. Deu os créditos, obviamente, pro Nilson Colina, que lembrou isso, cara. Falta 3 semanas para o fechamento da janela, do encerramento da janela de transferência. Então, se fechar a janela, o Vasco não trazer nenhum jogador, não tem como mais trazer depois. Então, cara, o Vasco precisa acordar, cara. O Marcelo Santana precisa acordar para trazer jogadores. Porque, eu vou colocar na tela aqui agora, os jogadores que saíram e que chegaram. Eu atualizei aí. Então, vamos lá. Quem chegou? Coutinho, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues e Souza. 4 jogadores. E aí, o Maurício Lemos tá ali com aquele sinalzinho ali de negociação, porque a gente não sabe ainda o que tá acontecendo com ele. E aí tem nesse vídeo aqui a informação, a notícia sobre ele também. E aí saídas e as chegadas não estão aumentando nada. A gente só tá nesse bolo ali com o Maurício Lemos e mais nenhum jogador. E aí saídas. O Cleiton Silva saiu, o Praxedes saiu, Zé Gabriel também, Serginho e o Galdames tá com aquele sinalzinho ali de carregando também, porque o São Lourenço está muito interessado na contratação do Galdames. Então, provavelmente, no dia de hoje, pela tarde, o Galdames seja oficializado o empréstimo do Galdames ao São Lourenço, tá bom? Então, cara, tem jogadores que estão saindo, muitos jogadores. Então, querendo ou não, a folha salarial do Vasco tá baixando, porque esses jogadores fora do Vasco alivia, querendo ou não, a folha salarial, mas não tá chegando ninguém. Então a gente precisa de reforços, a gente precisa de pontas e de zagueiro. Todo mundo sabe disso, os torcedores e a diretoria do Vasco também. Então por isso, cara, a gente precisa de reforços. A janela vai se fechar daqui 3 semanas. Então, cara, a gente precisa desses reforços urgentes, tá bom? Vamos falar agora sobre o João Vitor, cara. O João Vitor criticou o Ramon Dias em uma entrevista ao canal Mário Coelho Vasco. Vamos lá, entre aspas ele colocou: não senti nem um pouco a saída do treinador Ramon Dias. Acho que foi a melhor escolha a ser feita. Não estava fazendo mais o que o grupo jogasse. Realmente, o Vasco não estava jogando mais bola com o Ramon Dias. No meu ponto de vista,
ele fazia algumas escolhas erradas. João Vitor falou sobre o Ramon Dias no canal Mário Coelho Vasco. Uma entrevista bem maneira. E ali embaixo você vê o comentário aí do Vascaíno Underline Online, colocou também ele nem jogava com o Ramon. E realmente, cara, o João Vitor, se você for lembrar, o João Vitor não teve oportunidades com o Ramon Dias. O João Vitor, hoje em dia, a gente considera o João Vitor como titular absoluto do Vasco. Se chegar um zagueiro, ele vai ser titular ao lado do João Vitor. Isso não é dúvida pra ninguém. E o Ramon Dias não utilizava o João Vitor. O João Vitor ficava diversos jogos no banco e ele não utilizava. O Ramon Dias encheu o saco da 777 para trazer o Rojas. E o 777 trouxe o Rojas. E o Rojas a gente sabe que é um jogador limitadíssimo, que é um jogador que tem um alto custo dentro do Vasco, é um jogador que recebe bem, um salário muito bom dentro do Vasco, acima dos 500 mil. E, cara, não tem nem como contar com o Rojas dentro do elenco. A gente tem um Léo Pelé ali, que também é muito limitado, tem o Maicon que é limitado também, e o Rojas consegue ser reserva desses dois jogadores. Então, cara, o Vasco tá procurando mais um zagueiro, e aí tomara que o Vasco consiga emprestar o Rojas também, porque é um jogador que recebe muito bem dentro do Vasco, tá bom? E aí o João Vitor criticou o Ramon Dias e realmente o Ramon Dias fazia algumas escolhas erradas, algumas não, muitas escolhas erradas. Ele insistia várias vezes no Praxedes dentro do jogo, ele colocava, mesmo com a torcida vaiando o jogador e tudo mais, ele se enchia nesse jogador o tempo inteiro. Então, realmente, o João Vitor tem esse ponto, e o João Vitor não teve oportunidades nenhuma com o Ramon Dias, quando o Ramon Dias era treinador do Vasco. E hoje em dia ele é titular absoluto do Vasco, tá bom? Vamos falar agora sobre o Maurício Lemos. Que novela? A novela não acaba, não chega ao fim, porque, cara, tá insuportável essa questão do Maurício Lemos. É notícias atrás de notícias e a gente não sabe realmente a verdade, se ele vai vir ou não. A gente precisa saber, cara, porque tá chato essa novela já. E ali a informação do Lucas Tanaka. Atualização sobre Maurício Lemos. O zagueiro não respondeu a proposta do Vasco até o presente momento. Então o Vasco fez uma proposta para o Maurício Lemos, todo mundo já sabe essa proposta, só que o Maurício Lemos não respondeu ainda. E aí tá ali, entre os clubes tá tudo acertado, entre o Vasco e o Atlético Mineiro tá tudo certo, só que o Maurício Lemos não respondeu ainda a proposta. Ainda resta o ok do Uruguai, do zagueiro, que ainda não aconteceu para a negociação ser sacramentada. Então precisa do ok, do sim do Maurício Lemos para ele vir para o Vasco. Tudo com o Atlético Mineiro e Vasco já tá tudo certo. E falta ele. O zagueiro tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025 e possui um salário de cerca de 400 mil reais. Comparando os jogadores que recebem tão bem dentro do Vasco, que não tem nem oportunidade, não, que tem oportunidade, que não jogam bem, é um salário relativamente baixo, vamos se dizer. No Vasco, o Galdames recebe 500 mil, saiu informação esses dias aí, que o Galdames recebe 500 mil reais de salário. É um jogador limitadíssimo. Então, o salário do Maurício Lemos não é tão caro dentro do Galo, tá bom? Então ele vindo pro Vasco, provavelmente deve ganhar esse valor aí de 400 mil reais. Obviamente vai ter aquelas luvas e tudo mais, e a gente vai descobrir com o tempo, tá bom? Então, cara, essa novela não chega ao fim nunca, né? Tá chato já, tá ficando insuportável essa novela de Maurício Lemos. E aí, cara, vamos falar agora sobre o Maicon. Segundo a Emanuele do GE Vasco, o Maicon é dúvida para a partida contra o Criciúma. O zagueiro teve constatado um edema na coxa direita e será avaliado dia a dia até sábado, quando o time viajará para Santa Catarina. Então, informação importante, porque é um zagueiro que, na minha opinião, é um zagueiro ao lado do João Vitor, ele é titular. Pra mim, o Léo Pelé é a reserva do Maicon hoje em dia. Então, pra mim, a dupla de zaga titular é o João Vitor e o Maicon. O João Vitor tá 100% agora. Então, se ele tiver 100% realmente, ele vai ser titular contra o Criciúma também. Tá bom? Então, cara, informação importante, porque o Maicon tá sendo importante hoje em dia pro Vasco. O Maicon a gente critica bastante, mas, cara, o que eu vejo dentro de campo, o Maicon, ele se esforçando o tempo inteiro, não é falta de esforço, é porque realmente ele é muito limitado, mas tem um ponto bom nele, cara, ele é muito bom defensivamente na bola aérea. Eu acho ele muito bom realmente, ele consegue tirar todas as bolas da área do Vasco, tá bom? Na parte aérea. E aí, seguindo, cara, desfalques para esse jogo, o Pablo Verratti pode desfalcar o Vasco também contra o Criciúma. O atacante está fazendo tratamento intensivo, tratamento pegado, para se recuperar da lesão que teve no músculo adutor da coxa direita durante o clássico, durante o jogo contra o Fluminense. Ainda não tem expectativa de quando ele voltará a entrar em campo.
Então a informação do M Vasconcelos da Atenção Vascaínos. Informação muito importante porque o Pablo Verratti é muito titular dessa equipe do Vasco. E antigamente a gente tinha o Cleiton Silva como reserva do Verratti e hoje em dia a gente não tem. O Verratti não tem mais reserva dentro do Vasco. O Vasco não tem reserva pro Verratti. Quem jogou no último jogo quando o Verratti foi poupado contra o Bragantino foi o GB. Mas vocês viram como estava o desempenho do Vasco no primeiro tempo. Foi muito abaixo com o GB no ataque. Então é um jogador que é muito importante pro Vasco. É muito importante de verdade. E a gente não tem uma reserva à altura do Verratti. Óbvio, se o Vasco contratar um centroavante, não vai chegar para ser titular nunca no lugar do Verratti. O Verratti é um titular absoluto, um centroavante nato que crava os gols o tempo inteiro e ainda mais é o capitão da equipe do Vasco. Então é muito difícil. Mas, cara, o Verratti tá jogando todos os jogos, né? Ele só foi poupado no jogo contra o Bragantino. Então, cara, se for poupar ele, a gente vai ter que sofrer ali com o GB. Espero que o GB faça uma boa partida contra o Criciúma domingo também, tá bom? É óbvio, no vídeo de domingo de manhã vocês vão ver a provável escalação do Vasco e tudo mais também, tá bom? Então, cara, essas foram as notícias do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não sabe, eu tô começando a fazer lives todos os dias aqui no canal. Então, hoje tem live durante a tarde, lá para umas 5h30, 5h40, eu começo a abrir a live trocando essa ideia com vocês sobre o Vasco, tá bom? Então, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Tenho que agradecer sempre vocês pelo apoio que vocês estão me dando no canal. Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Cara, a gente precisa de reforços e o Marcelo Santana sabe disso. E tomara que nessa semana a gente tenha notícias de reforço no Vasco, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, se inscreva no canal, deixa seu like também, que me ajuda muito. Espero vocês na live de mais tarde. Tamo junto.